Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje nós vamos falar sobre a regra da substituição e hoje talvez eu vou ensinar a vocês sem querer que o crime compensa. Por que eu estou querendo dizer isso? Lembra que na última aula a gente ficou com um problema desse daqui para resolver. Eu queria calcular a integral ou uma primitiva para essa função aqui, ó, 2x raiz de 1. Lá eu coloquei menos x ao quadrado, mas pode ser mais, tá? Não tem problema. 1 é x ao quadrado dx. Encontrar uma primitiva para isso. E aí, nenhuma daquelas técnicas ou nada daquilo que nós fizemos na última aula consegue responder completamente essa pergunta, tá? Então, de certa forma, a gente tem que tentar alguma coisa nova para resolver esse problema. E aí, essa coisa nova que a gente vai tentar, que é essa tentativa mais ou menos explica o nome da aula, porque regra da substituição. Substituição de quê? Da variável. Tá? Hoje também vai ficar claro, mais claro ainda, do porquê que às vezes é útil denotar a integral com esse dx aqui no final, para deixar claro com qual variável eu estou integrando, ou em relação a qual variável eu estou integrando. Porque nesse caso específico para essa função, apesar daquelas regras que nós temos visto na última aula não resolveu o problema, né? A gente não sabe resolver esse problema usando só o que nós vimos na última aula, a gente observa uma coisa que talvez seja útil aqui, que pode ser que seja uma tentativa promissora, que é o seguinte, ó, a função que aparece aqui dentro da raiz, que é 1 mais x ao quadrado, a derivada dela é justamente o 2x que está aparecendo aqui. Então a regra da substituição vai ser bastante útil quando esse fenômeno ocorrer. Tá? Em geral, a gente vai usar essa regra quando a função que aparece ali dentro tem algo dessa natureza, ou seja, eu olho para alguma função que aparece ali dentro e a derivada dela aparece multiplicando em algum lugar, tá? Ou a menos de uma constante. Pode estar um pouco confuso o que eu estou querendo dizer ainda, mas olha só como que a gente pode tentar fazer um raciocínio heurístico, ou seja, um raciocínio heurístico é aquele que não tem muito cuidado ainda com a formalidade, mas a gente pode tentar ver se aquilo ajuda em alguma coisa, e aí depois a gente se preocupa se tem como formalizar isso ou não, tá? Se aquilo ajudar de alguma forma, a gente tem uma motivação a mais para saber se tem como formalizar esse raciocínio ou não, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora é muito não oficial, tá? É muito não oficial. Vamos ver se dá certo. É bem pragmático mesmo. Vamos ver se dá certo. Se der, aí depois eu vou me preocupar em tentar formalizar esse raciocínio. Mas olha só, a mudança de variáveis que a gente vai fazer aqui, nesse sentido, observando que a função que aparece aqui, ó, se eu olho para essa função aqui e chamo de u, a função que aparece aqui, ó, é justamente a derivada de u com relação a x. Tá? Então, olha só, olha a loucura. Se eu chamar u da função 1 mais x ao quadrado, né, até aqui tudo bem, né? Eu estou dando nome para uma função, de fato a derivada dela com relação a x, derivada dela com relação a x é 2x, tá? Então, olha só, a partir dessas informações a gente pode ser tentado, então, a escrever essa integral assim. Bom, aqui é 2x ainda. Observe que isolar o x aqui em termos de 1 não tem um problema, porque o x ao quadrado é 1 menos 1, e aí ele pode ser, entre aspas, poderia ser mais ou menos raiz de 1 menos 1, e a gente não está dizendo em qual intervalo que a gente está, então não parece ser uma boa ideia, por enquanto, isolar o x em termos de u. A ideia é deixar o u mesmo, né? Então, olha só. A ideia é usar isso daqui, ó. Então, a integral disso daqui vai ficar o quê? Ó? A integral de du dx, que é a derivada, né? Vezes a raiz de u vezes dx. Aí você olha pra cá e fala, caraca, esse dx podia ser um número, hein? Porque se esse diabo desse dx fosse um número, você ia, meu filho, sem medo de ser feliz e fazer isso daqui, ó. Corta aqui e vai embora. Aí eu queria sobrar, o que sobra é esse daqui, ó.
é a integral de raiz de u du. E agora você está integrando em relação à variável u. Agora essa integral ficou bem fácil. Ficou bem fácil. Porque isso aqui nada mais é, supondo que essa roubalheira toda aqui dá certo, ou supondo que essa roubalheira aqui esteja certa, isso aqui é a integral de u elevado a meio du. Certo? E se eu olho agora para u como uma variável independente, entre aspas, a gente já sabe calcular uma primitiva para essa função, porque ela é uma função potência na variável u, tá? Então isso aqui, ó, é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Certo? Mais uma constante c, né? Mais uma constante qualquer de c. Então no fim das contas eu vou ter u elevado a 3 meios sobre meio mais 1 é 3 sobre 2 mais c. Aí isso aqui vai ficar, então, 2 terços, né? Então, 2u 3 sobre 2 sobre 3 mais c. E, portanto, isso é 2 terços. Agora eu volto para a variável original. Se u é 1 mais x ao quadrado, então isso aqui é 1 mais x ao quadrado 3 sobre 2 mais c. Então, fazendo essa roubalheira terrível aqui, esse raciocínio heurístico, né? Raciocínio heurístico é um nome bonito para roubar. Roubar intelectualmente. Basicamente é isso. Fazendo esse raciocínio, a gente teria um candidato a uma integral indefinida, tá? A gente pode tirar uma prova real e verificar se isso que a gente fez aqui tem algum fundamento ou tem alguma motivação de tentar formalizar isso, derivando isso daqui e ver se resulta nisso. Porque se eu derivar isso daqui e não resultar nisso, você está roubando à toa. Tá? Você está cometendo um crime e não está ganhando nada com isso. Aí que é burrice mesmo, né? Eu não estou defendendo o crime, gente. Pelo amor de Deus, Ministério Público Federal. Eu não defendo o crime. Eu sou contra o crime. Tá errado praticar crimes, tá bom? Estou falando de crimes intelectuais dentro do contexto da matemática. E tá errado também. Depois a gente vai ver que tem como formalizar isso. Fecho parênteses. Então vamos derivar isso daqui, ó, para ver se resulta nessa função que está aqui dentro. Se resultar, depois a gente vê como que resolve esse problema. Tá? Se tem alguma coisa robusta que me permita fazer isso de maneira legal. Vamos ver se tem. Mas primeiro vamos ver se vale a pena tentar fazer isso. Então vamos derivar esse negócio aí. Então a gente chegou nisso, né? Deixa eu apagar aqui então. Que aqui é só a continha. Isso daqui é justamente aquela integral, né? Isso aqui, essa integral, se essa roubalheira estiver certa, dá uma função daquela lá. Então vamos derivar aquilo ali. Ó. A derivada disso é a derivada de 2 terços, 1 mais x ao quadrado, 3 sobre 2, mais c. Então, a derivada constante vai embora, né? Então isso aqui não precisa nem me preocupar. Aqui tem um 2 terços multiplicando, vou deixar aqui fora. Aí aqui, pessoal, para eu derivar isso daqui em relação a x, eu tenho a regra da cadeia, tá? Então, pela regra da cadeia, a derivada disso daqui, ó, eu vou descer o 3 sobre 2 e vou derivar como se fosse em relação a essa variável, 1 mais x ao quadrado, 3 sobre 2 menos 1, certo? E depois eu vou multiplicar pela derivada que está aqui dentro. Pela derivada da função que está aqui dentro, que é 2x. Então, olha só, um monte de coisa vai embora aqui, ó. E a derivada de c é zero, né? Então, pode botar um mais zero aqui. Então, esse 2 vai embora com esse vai embora com esse. 3 sobre 2 menos 1 é 3 sobre 2 menos 2 sobre 2, que é 3 menos 2 sobre 2, que é 1 sobre 2. Então, o que sobra aqui, ó, é a raiz, né? Porque isso aqui é elevado a meio. É a raiz de 1 mais x ao quadrado. E isso multiplicado por 2x. Então, a derivada disso realmente resulta nisso daqui. Então, por maior que seja o crime que esteja sendo cometido aqui, ó, nós temos pelo menos uma conjectura que parece que esse crime compensou. Nesse caso específico, parece que ele me deu uma resposta correta, mesmo que a maneira de resolver o problema aqui tenha sido um pouco polêmica, mas ele me deu a resposta correta. Ele me deu um candidato à primitiva que foi eleito, né? A gente verificou na prova real aqui, de fato,
a derivada é isso daqui. Então, de fato, é uma primitiva, né? E, portanto, segundo o que nós estamos definindo, é uma integral indefinida, tá? Mas então a gente vai ficar fazendo esse negócio aqui, esse raciocínio heurístico, e a pergunta que fica é, será que isso sempre dá certo? E tem alguma coisa que nos ajuda a entender por que isso dá certo e, na verdade, ter certeza que isso sempre vai dar certo? Porque se você não tem algo robusto por trás que te dê certeza ou que te garanta que esse procedimento é correto, toda vez que você usar esse procedimento, no final você vai ter que ficar testando se de fato a resposta dada ali ela coincide com algo que é a resposta que você quer encontrar e é correta, certo? Se você não tem um teorema, algo que bate o martelo por trás dizendo, não, você pode fazer isso porque a resposta no fim das contas vai estar certa. Se você não tem isso, você vai ter que ficar verificando toda vez isso daqui. Aí a gente não gostaria muito de fazer isso. Tá? Então, assim, como formalizar esse raciocínio? Primeiro, como garantir que isso sempre dá certo e por que dá certo? Quando a gente aplicou, digamos, a prova real para ver se isso chegava no que eu queria, ou seja, para ver se isso daqui de fato era uma primitiva, a gente usou uma coisa que é a chave para resolver esse problema. A gente usou a regra da cadeia aqui para derivar isso e chegar na função que está dentro da integral, digamos assim. Tá? E nós vamos ver, na verdade, que é a regra da cadeia que permite oficialmente fazer isso que nós fizemos, e é ela que vai fazer, e é ela, na verdade, junto com o teorema fundamental do cálculo, que permitem como que nós é o teorema fundamental do cálculo, vou falar devagar, é o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia que garantem que esse modus operandi aqui te leva à resposta correta, te leva a uma função que de fato é uma primitiva ou uma integral indefinida da função que está aqui dentro. Tá? Vamos ver por quê. Vamos supor que eu tenha duas funções, g e f. Funções, elas estão definidas em locais diferentes a princípio, então g está definida no intervalo da reta e f definida num outro intervalo da reta. Funções, eu vou assumir que elas sejam contínuas, tá? Porque aí com isso, pelo menos a g sendo contínua, a imagem dela vai ser topologicamente falando, leva conexo aqui em conexo aqui, então vai ser um intervalo aqui, é uma coisinha técnica que a gente precisa, mas que por enquanto vocês não precisam se preocupar muito. Tá? Observe o seguinte, o que nós fizemos ali, vamos tentar traduzir aquele exemplo para algo mais geral. A gente tinha aqui o 2x, vou escrever assim para ficar um pouco mais próximo do que a gente vai fazer, mas é a mesma coisa. Ó. A gente tinha essa função multiplicada por 2x dx, certo? Nesse contexto aqui, a f, vamos pensar aqui, a g vai ser, a g de x, eu vou chamar esse carinha aqui de dentro de g de x. É a função g. Eu vou até usar uma outra letra. G de t é igual a 1 a st ao quadrado. Tá? Então, tomando f de x, a f aqui vai estar definida, eu vou pegar o f bola g, está definido no intervalo i. Então, pegando f de r em r, dada por f de x igual a f bola g de x, aqui eu vou supor que elas são deriváveis, na verdade, tá? Em particular, são contínuas. Claro, não é preciso de trabalhar com a regra da cadeia. Preciso de trabalhar então com a derivada delas. Em particular, elas são contínuas, e aí, em particular, a imagem desse intervalo é um intervalo aqui. Então, pela regra da cadeia, temos que a derivada dessa f zona, que é a composta, é justamente o que? É a derivada da de fora, aplicada na função de dentro, vezes a função de dentro, certo?
vezes a função de dentro. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou deixar esse exemplo aqui rapidinho. Vou continuar aqui. Ó. Só para a gente voltar no exemplo depois. Deixa eu ir para cá agora. Vamos para cá. Logo, então usei a regra da cadeia, né? Logo, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral disso daqui, ó, só que agora eu estou fazendo para quaisquer duas funções f e g que eu consigo compor e que sejam deriváveis, a integral de uma coisa nesse formato aqui, ó, opa, aqui está o g' de x dx, isso é igual a integral, ainda não é, essa igualdade não é por causa do teorema fundamental do cálculo, é por causa dessa igualdade. Certo? Aí agora sim, pelo teorema fundamental do cálculo, dito de maneira grosseira, a integral da derivada é a própria função. Tá? Porque a f zona é uma primitiva de f', né? Porque f' é igual a f'. A derivada de f é igual a derivada de f. Tá? Então isso daqui é igual a f de x mais c. A f de x mais c. Que é justamente o quê? Que é justamente f de g de x mais a constante c. Então vamos tentar traduzir isso que nós fizemos aqui, que verifica que de fato, né, a integral, aqui, ó, a integral indefinida de uma função nesse formato, f' de g de x vezes g' de x, é f de g de x mais c. Vamos tentar ver por que isso permite, por que essa é a fundamentação correta para o modus operandi que nós obtivemos no exemplo anterior, né? A gente meio que tentou fazer daquele jeito, por meio de um método heurístico, e vimos que dá certo. Mas vamos entender por que dá certo. Ó. Só para resumir aqui, para eu poder apagar um quadro, só para eu pegar direitinho aqui, eu vou colocar aquela igualdade aqui, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui, f de x é isso, aí nós vimos, ó. Então só para resumir aqui um pouquinho, então vimos que regra da cadeia, ó, vou colocar de outra cor aqui, regra da cadeia mais o teorema fundamental do cálculo nos garantiu que a integral de uma função nesse tipo aqui, ó, f' de g de x vezes g' de x dx é igual, isso é igual a f de g de x mais uma constante c. Vamos ver que isso daqui traduz exatamente, isso aqui traduz de maneira formal o que nós fizemos de maneira mais ou menos informal no exemplo anterior. Por que isso é verdade? Aliás, isso aqui é verdade. Por que então nós podemos usar aquela técnica que nós fizemos no exemplo anterior? No geral, a gente tem isso aqui. Ó. Pensa nesse exemplo aqui. Ó. O exemplo em mente que vocês têm que ter na cabeça é esse daqui. Ó. F é uma função tal que a derivada dela é a raiz de s, e g é uma função, e g é a função 1 mais t ao quadrado. Tá? Então f é uma função cuja derivada é raiz de s e g é essa daqui, é 1 mais t ao quadrado. Mas não precisa ser só para essa. Mas no exemplo anterior era isso que a gente estava fazendo. Então essa integral aqui, ó, essa integral de f' de g de x vezes g' de x dx, o que nós fizemos no exemplo anterior? Nós chamamos de u, vou pegar uma outra cor aqui, nós chamamos de u a variável g de x, a função g de x, que nesse caso era essa, né? E aí, com isso, o du dx é justamente o g' de x, certo? A derivada, tá? É só a derivada aqui, tá bom? Então, trazendo essas informações para cá, o que nós temos aqui, ó, o que nós fizemos foi isso daqui, ó. Foi a integral de f' de u, certo? U é g de x. E aqui o g' de x é justamente a derivada de u com relação a dx, certo? E aqui eu estou derivando isso aqui tudo em relação a x, tá? Então, por um lado, isso é igual a isso, só substituir
U igual a g de x. E até então não tem problema. Não foi esse o problema, né? O que nós nos arriscamos a fazer foi cortar esse dx com esse e integrar na variável u, né? A gente vai ver que no fim das contas, não é porque a gente está cortando, porque isso não são números reais, mas acaba que é verdade. Porque olha só, por outro lado, pelo que nós acabamos de mostrar, isso aqui também é igual, vou colocar aqui embaixo, aqui. Então a gente tem que isso é igual a isso. Foi uma técnica dessa que a gente usou. Então, no fim das contas, isso aqui também é igual a isso aqui, né? F de g de x mais c. Certo? Nós vimos isso. Só que nesse modus operandi de colocar uma nova variável, se u é g de x, isso daqui ó, é f de u mais c. Certo? Só que, novamente, pelo teorema fundamental do cálculo, encarando u agora como uma variável independente, como se fosse uma variável independente, esteticamente falando, isso daqui é justamente a integral da derivada de f na variável u com relação a u, encarando u como se fosse uma variável independente, porque a integral da derivada é uma primitiva, é a primitiva no geral, tá? Então, ó, isso é igual a isso daqui e isso é igual a isso daqui. Então, no fim das contas, de fato, isso daqui é igual. Essas duas coisas são iguais. Então, esteticamente falando, é como se você tivesse cortado. É como se você tivesse cortado. Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é igual a isso. Então, parece que o que você fez foi cortar aqui mesmo. Tá? Então, assim, é a regra da cadeia e o teorema fundamental do cálculo que permite com que a gente possa proceder como se a gente estivesse cortando, tá? O dx aqui com esse dx aqui. Não é isso que a gente está fazendo. Não é isso que a gente está fazendo. Mas, heuristicamente falando, você pode se comportar ou você pode assumir que, ao cortar esses dois caras, você vai chegar esteticamente na resposta certa. E é isso que prova que o que você vai fazer está correto. Então, a regra da cadeia com o teorema fundamental do cálculo nos dão essa regra chamada regra da substituição. Tá? Se você quer calcular uma integral que aparece nesse formato, em que aqui aparece uma função de uma variável e aqui aparece a derivada, a função aplicada numa função, em que aqui aparece a derivada dessa função de dentro, a regra da substituição vai ser talvez a melhor técnica que você pode utilizar. Tá bom? Então, depois de formalizar isso como bons matemáticos que somos, pelo menos eu, devemos fazer, dá agonia pensar que você está cortando isso daqui, porque isso não são números, tá, pessoal? Não é número, simplesmente não é. Só que no fim das contas, na prática, você pode fazer isso porque vai dar certo. Vai dar certo e é a regra da cadeia e é o teorema fundamental do cálculo que te garantem que o que você está fazendo vai te levar na resposta correta. Tá? Então, nesse caso aqui, realmente o crime compensa. Se você agir dessa forma, você não vai chegar no resultado errado. Você sempre vai chegar no resultado certo. Tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos agora. Depois de entender o porquê da regra da substituição ser verdadeira, a gente pode fazer uma série de exemplos aqui. Encontre a integral indefinida, por exemplo, de, sei lá, x ao cubo cosseno de x à quarta mais 10 dx. Tá, então, é claro, você não precisa que apareça exatamente a derivada aqui fora, tá? Observe que a derivada dessa função que está aqui dentro é 4x ao cubo, mas a diferença aqui é por uma multiplicação por uma constante. Tá bom? Então, se você, sei lá, multiplica por 4 em cima e embaixo aqui, acaba que no fim das contas você vai aparecer o 4x ao cubo aqui. Basta você dividir por 4, tá bom? Então, para usar aqui a regra da substituição, o mais adequado aqui é chamar u, né? Chamando u igual a x à quarta mais 10, a derivada de u com relação a x é 4x ao cubo, tá? Aí é muito comum nos livros, como você está tudo roubado mesmo, em geral os livros fazem isso daqui, ó. Então, o du é 4x ao cubo dx, tá?
de fato facilita um pouco na hora das contas. Não faz o menor sentido isso daqui. Tá bom? Não faz o menor sentido essa igualdade. DU, só se você tiver no contexto de diferenciais, mas não é o caso aqui. Mais ou menos. A DU é 4x ao cubo dx, isso não são números, mas esteticamente vai levar no resultado correto e nós vimos por que vai levar ao resultado correto. Então, se você quiser fazer dessa forma, simplifica um pouco mesmo. Na hora de fazer as contas fica mais claro o que você tem que fazer. Senão você vai ter que ficar multiplicando por 4 em cima e embaixo aqui para aparecer o que você quer. Tá? Então, se permitindo cometer esse crime contra a humanidade, no fim das contas mesmo, a integral então, que você quer, x ao cubo cosseno de x à quarta mais 10 dx, vai ficar igual ao quê? Bom, segundo essa troca de variáveis que você fez, a desgraceira que arruma, né? Aí o x ao cubo vira... Ah não, aqui é isso... Você vai trocar o dx, né? O dx olha só a bagunça que vira. Se você quiser fazer dessa forma roubada, o dx... você repete o x ao cubo aqui, aí isso aqui é cosseno de u, né, que foi o que você chamou, aí você isola o dx, olha que terrível, o dx em termos do du, o dx é du sobre 4x ao cubo, olha que desgraça. Eu odeio fazer assim, mas eu reconheço que fica um pouco mais simples fazer assim mesmo, porque aí você cancela esse cara aqui, ó, e aí esse 1/4 fica aqui fora, e agora você tem a integral do cosseno de u du. Tá? Isso aqui então, a integral do cosseno indefinida é o seno de u. Você pode colocar a constante c aqui sem um produto do 1/4, porque se c é constante, c sobre 4 é constante também, e vice-versa. Tá? Então isso aqui vai ficar 1/4 do seno de u mais c, e aí você volta agora com a variável original, que é 1/4 do seno de x à quarta mais 10 mais a constante c. Tá? Então essa é a integral indefinida para essa função. Tá bom? Então, se você não quiser fazer desse jeito aqui, ó, o jeito bonitinho vai ser esse daqui. Ó. Mesmo com a nova chamando as variáveis aí, vai ser x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 10. Aí o que você faz? Ó? Isso aqui, fazendo de forma bonitinha, vai ser 1/4 vezes a integral de 4x ao cubo, cosseno de x a quarta mais 10 dx, aí vai ser 1/4 de... Aí aqui aparece o du dx, ó. Isso aqui na verdade é o cosseno de u, cosseno de u, vezes o du dx, aí tudo isso aqui, aí você vai integrar isso em relação a x, aí pela regra da substituição, isso é a integral do cosseno de u du. Isso aqui vai dar 1/4 do seno de u mais c, que é igual a isso aqui também. A mesma coisa, tá bom? Então, digamos que esse aqui é o jeito politicamente correto e esse aqui é o jeito polêmico, mas que no fim das contas você chega no mesmo lugar. Tá? Esse crime que compensa, você vai chegar na resposta certa também. Tá? Então, se vocês quiserem fazer desse jeito aqui, podem fazer, não tem problema. Tá? É com muita tristeza que eu falo isso, mas vocês podem fazer. Tá? E aí... a gente pode fazer um exemplo de integral definida também. Bom, para integral definida, você resolve a indefinida primeiro e depois aplica os limites de integração, tá? Sei lá, se você quiser calcular isso aqui, calcule a integral de 0 até 2, vamos pensar numa função aqui, ó, de x vezes a exponencial de x ao quadrado mais 1 dx. Então, como é que você calcularia isso? Ó? Calcula a integral indefinida primeiro, é um jeito de fazer. Ó. A integral indefinida vai ser o quê? É x exponencial de x ao quadrado mais 1 dx, aí fazendo aqui do jeito politicamente incorreto. Isso, se você chamar u de x ao quadrado mais 1, o du é 2x dx, né? É uma inferno isso aqui, mas tudo bem, dá certo, né? É a integral de x exponencial de u, aí o dx é du sobre 2x, se você quiser cometer esse crime, aí isso aqui é 1 sobre 2, a integral de exponencial de u na variável u, que por sua vez vai ser meio da exponencial de u, porque a primitiva dela é ela mesma,
E aqui você coloca uma constante somando, e aí voltando à variável original, isso é exponencial de x ao quadrado mais c. Tá? E aí essa é a integral indefinida, então a integral definida vai ser a integral de 0 até 2 de x exponencial de x ao quadrado mais 1 dx. É você olhar para essa função aqui, ó. Você pode olhar só para essa primitiva, né, se você quiser. Você não precisa pegar a constante c aqui agora. Isso é meio da exponencial de x ao quadrado mais 1. Aí você avalia isso no 2 e no 0. Faz a diferença, né? No 2, isso dá meio. Meio eu posso colocar em evidência. 2 ao quadrado mais 1 é 5. Menos a exponencial, né? 0 ao quadrado é 0, 0 mais 1, então vai ficar só a exponencial aqui mesmo. Então, no fim das contas, fica, sei lá, se quiser simplificar, fica... Simplificar não, mas colocar em evidência, fica e sobre 2, e a quarta menos 1, mas não precisava, se não quisesse. Tá? Então essa é a integral definida, usando a substituição. Uma proposição que a gente obtém, que seria uma espécie de regra da substituição para integrais definidas, seria essa daqui. Ó. Se a gente tem duas funções f e g que eu consigo compor, a integral de a até b de uma função f de g de x vezes g' de x é igual à integral de g de a até g de b da função f aqui de fora. Tá? E a prova disso passa pela regra da cadeia e pelo teorema fundamental do cálculo. Então é uma outra opção de aplicar a regra da substituição de maneira direta na integral definida. Tá? Então se a gente chamar de f maiúsculo uma primitiva de f, existe porque a gente está assumindo que essa f minúscula é contínua, de fzinho, a gente define, talvez nem precisa de definir essa função h não, quer ver? Porque se eu chamar f zona de uma primitiva de f, observa o seguinte, ó. Então, essa integral aqui de a até b, integral de a até b de f de g de x vezes a derivada de g na variável x, isso daqui nada mais é do que, bom, como a f é uma primitiva de f, como a f maiúscula é uma primitiva de f minúscula, isso quer dizer que a derivada da f maiúscula é a f minúscula, né? Então essa f minúscula é a derivada de f grande em g de x, g' de x. Isso aplicado em a e em b, certo? Agora, isso aqui, pela regra da cadeia, então aqui, pela regra da cadeia, essa expressão que aparece dentro da integral é justamente a derivada da composta, certo? Então, essa é a integral de a até b, a derivada de f zona composta com g no valor x, qualquer. Agora, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada é a própria função, só que avaliada nos limites de integração, certo? Então, isso aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, aquela parte 2, né? Teorema fundamental do cálculo, isso aqui, ó, é a função f bola g, com certeza ela é uma primitiva para f bola g linha, tá? Aplicada em b, menos a f bola g em a. Então, isso aqui é f de g de b, menos a f zona em g de a. Agora, de novo, pelo teorema fundamental do cálculo, como a f zona é uma primitiva da fzinha, então a integral de g de a até g de b da função f minúscula é justamente isso daqui, tá bom? Então, essa integral é justamente essa integral aqui, tá? E aí, aplicando naquele exemplo anterior, para a gente ver que vai dar a mesma coisa, a gente calculou essa integral aqui, né? A gente calculou, vamos ver se dá a mesma coisa. A gente quis calcular a integral de 0 até 2 de x exponencial de x ao quadrado mais 1 dx, certo? Isso deu meio da exponencial de 5 menos menos a constante de Euler, né? Então, fazendo dessa forma, o que você faria? Bom, o início é a mesma coisa, você define aqui u
como sendo essa função cuja derivada ou algo parecido com a derivada dela aparece aqui, é o x ao quadrado mais 1, né? É a função g. E aí, pela proposição anterior, essa integral é justamente igual ao que? Aqui dentro fica, por enquanto, fazendo da forma politicamente incorreta, isso é x exponencial de u, certo? O dx aqui, ó, o u, tem essa coisa absurda aqui, 2x dx. Então, o dx é u sobre 2x, aí a variável x some, tá? Aqui é du, né? E agora, só que aqui você troca os limites de integração. Lembra que aqui apareceu o g do a e o g de b, né? Então, aqui é o a, aqui é o b. Então, o g de 0, nesse caso, quando o x é 0, o u, que é o g, é o 1, né? E quando o x é 2, ou seja, o b é 2, 2 ao quadrado mais 1, 5. Então, no fim das contas, agora você calcula essa outra integral indefinida, de 1 até 5, da exponencial de u du. Agora você integra na variável u mesmo, isso aqui o meio está aqui fora, né? Uma primitiva da exponencial de u é ela mesma, na variável u, e você vai avaliar isso no 5 e no 1. Então isso aqui vai dar meio, está aqui fora, a exponencial de 5 menos a exponencial do 1, que foi exatamente o resultado que a gente encontrou quando a gente resolveu esse exemplo pela primeira vez. Então, quando você tem uma integral definida e você quer usar a regra da substituição, você pode fazer de dois jeitos. Ou você resolve a integral indefinida primeiro, para achar uma primitiva, ou você já resolve a integral definida fazendo a troca dos limites de integração daqui pela função auxiliar que você chamou para fazer a mudança de variável, e no final você já chega na resposta, que é a mesma coisa, tá bom? Então isso fecha a aula de hoje sobre a regra da substituição. Espero que vocês tenham gostado. Peguem leve na prática desses crimes. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.